Irmão, abra suas Bíblias aí, onde a palavra oficial que eu li, que foi Gênesis, capítulo 1, e versículo 1. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Nós vamos meditar em nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu queria, glória, que apresentar aqui a irmã Karine, que ela está aqui presente, né, irmão? Glorificado seja Deus. E para a glória de Deus, eu creio que a irmã Karine está curada, não? Em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja Deus. Né? Jesus é o médico dos médicos, Senhor por excelência. Glorificado seja Deus. Aleluia. Então, irmão, a Bíblia diz aqui: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos explanar versículo por versículo aqui, que é para a gente entender. Quando Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele não está dizendo em que data foi, qual dia, nem qual mês, nem qual ano, nem qual foi a hora. Esse princípio pode ter sido milhões de anos, não sei quantos mil anos, sabe? Porque a Bíblia diz, irmão, que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas para nós e nossos filhos. Amém? Quais são as reveladas? Que está escrito aqui nessa palavra. Esses 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, completa meia. Glorificado seja Deus. Então, aqui ele não diz em que época foi criado os céus e a terra, mas ele criou. Glorificado seja Deus. Isso aí, quando é que nós vamos saber? Quando a gente chega lá, amém? Glorificado seja Deus. Tem gente aí querendo saber antes do tempo, né, irmão? Irmão, eu acredito que foi. Não, aleluia. Não adianta ficar rodeando e falar se não tem certeza das coisas, é melhor ficar calado. Porque o que tem de pessoas afirmando coisas que não, né? E a Bíblia diz que aquele que acrescentar ou diminuir será jogado todos a projetos daquela, sabe, irmão? Por isso que é bom a gente, aleluia, aquilo que a gente não sabe, ficar calado. Glorificado seja Deus. Então ele diz aqui no versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quer dizer, não havia nem seres humanos, nem animal nenhum na terra. Glorificado. Depois diz, a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada. Glorificado seja Deus. Aleluia. Agora começa aqui. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos meditar aqui nesse versículo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele fez acontecer luz com o quê? Com o poder da sua palavra. Glorificado seja Deus. Ele fez acontecer luz com o poder da sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ele diz aqui no versículo 4: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Glorificado seja Deus. Aleluia. Aleluia. No versículo 5, chamou Deus luz dia e as trevas noite, e houve tarde, manhã e o primeiro dia. Glorificado seja Deus. Então ele chamou a luz de dia e as trevas noite. Quando Deus fala também, irmão, a respeito que a luz não se une com as trevas, também ele está se referindo ao pecado. Glorificado seja Deus. Você vê que até para a gente andar de noite é complicado, né, mano? Glorificado. Aleluia. Você vê que Jesus, quando ele chamou Jesus para curar que Lázaro tinha morrido, glorificado seja Deus, e ele demorou mais 4 dias. E a Bíblia diz que os discípulos disseram, né? Ele queria voltar para outro lugar. E ele disse, olha, por a poucos instantes queriam te apedrejar. E tu volta para lá, quer voltar para lá? Ele disse, são às 12 horas do dia. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia. Mas quem anda de noite tropeça. Glorificado seja Deus. Aleluia. Então, irmão,
Até isso, Jesus fez essa comparação que à noite, aleluia, é complicado. Também as trevas, que representam o pecado, também é complicado. Glorificado seja Deus, aleluia. Quem está na luz está sempre recebendo vitória. Glorificado seja Deus. Mesmo que seja por luta, né, irmão? Aleluia. Mas você está sempre com a esperança de obter vitória. Aleluia. Porque você está com o dono da bênção. Glorificado seja Deus. Você está andando com o dono da bênção, que é Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Aleluia. Aqui no versículo 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e água. Olha aqui os mistérios aqui. Glorificado seja Deus. E fez por Deus firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e água sobre o firmamento. E assim se fez. Irmão, presta atenção aqui. Águas debaixo do firmamento. Aqui para cima tudo é firmamento. As águas embaixo do firmamento é água sobre a terra. Mas ele está dizendo aqui que tem água sobre o firmamento. Sobre é acima do firmamento. Então tem água lá em cima, viu, irmão? Vocês creem isso aí? Está dizendo na Bíblia. Tem água, irmão. Está dizendo aqui, ó. Glorificado seja Deus. E separação entre águas e água. E fez por Deus firmamento, e separação entre água debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Quer dizer, acima do firmamento a água. Glorificado seja Deus, aleluia. Por isso que eu amo esse Deus, aleluia. Porque onde a gente vai morar, glorificado seja Deus, aleluia. É muita bênção, irmão. Glorificado seja Deus, aleluia. E assim se fez, e chamou Deus do firmamento dos céus, e houve tarde e manhã, e o segundo dia. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus. Olha só o que ele diz, para nós entender agora o que eu falei antes. Num só lugar, que é exatamente a água dos mares. Num só lugar. E apareça a porção seca. E assim fez. A porção seca chamou Deus terra. E ajunte-se as águas das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva e erva, que dê semente e árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim fez. Olha, irmão, tudo que Deus fez sobre todas as coisas que Deus fez, no céu e abaixo do céu, Ele fez com o poder da sua palavra. Tudo que Ele fez aqui, irmão, aleluia, céu, terra, aleluia, árvore, animais, eu não vou falar tudo aqui, tudo que Ele fez foi com o poder da sua palavra. Agora você vai ver o quanto você é privilegiado, o quanto nós somos privilegiados. Vamos ver aqui, glorificado seja Deus, aleluia. Capítulo 1, porque isso aqui tudo vai falar dos animais, tudinho, aleluia. Capítulo 1, versículo 26. Olha só o que Deus disse, agora nós vamos entender para você ver. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, Deus aqui ele não fala no singular. Ele, vocês que conhecem a gramática portuguesa, ele está dizendo aqui, façamos. Ele falou no plural, porque Deus não estava só. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então eu creio, ele falando no plural, estava Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Glorificado seja Deus. Você vai ver que aqui nós somos diferentes de animais irracionais.
né? Glória a Deus, aleluia. Conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Glorificado seja Deus. Olha a inteligência que Deus deu ao homem. Você sabia que todos os animais ele colocou o nome? Adão. Glorificado seja Deus, aleluia. Então, o que é imagem de semelhança? Porque Adão, irmão, não tinha pecado. Deus fez Adão, ele não tinha pecado. Deus fez a sua imagem de semelhança. Quer dizer, corpo, alma e espírito. Agora, irmão, para a gente recuperar essa aliança que foi quebrada, é necessário que a gente tenha um encontro com Deus. Glorificado seja Deus. É necessário que a gente, para poder receber aquele corpo incorruptível, que é a recuperação da imagem e semelhança de Deus, porque Adão era santo, não tinha pecado. Glorificado seja Deus, aleluia. Você vê que quando ele pecou, aleluia, ele teve que ser expulso do jardim do Éden, sabe? Ele quis ser expulso, tanto ele como a mulher. Glorificado seja Deus, porque eles pecaram, desobedeceram a Deus. Glorificado seja Deus. E todos nós aqui estamos lutando, correndo em busca de um final feliz. Aleluia. Que é recuperar a imagem e semelhança de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tá bem, nós vamos recuperar, aleluia, quando nós chegarmos lá. Glorificado seja Deus, aleluia. Porque quando nós estivermos aqui, estamos lutando, depois fizemos isso lá em Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, glorificado seja Deus, aleluia. Por isso, irmão, que nós não podemos desistir dessa caminhada. Devemos tomar cuidado, devemos colocar Deus no centro. Glorificado seja Deus. Sabe, eu vou ter uma coisa lá para fazer, eu vou fazer primeiro aquilo lá. Não faça isso. Se você pode resolver aquele negócio depois, deixa para depois. Coloque Deus em primeiro lugar, porque você vai estar no centro da vontade de Deus e Deus vai estar te dando vitória todos os dias. Glorificado seja Deus. Aleluia. Então, meus queridos amados irmãos, aleluia. Eu queria falar aqui, continuando. O versículo 12. Não, vou ler aqui. Eu vou ler aqui esse 22. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, encheis as águas dos mares, da terra, e multiplique-se aves. Versículo 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme as suas pernas. Tudo que Deus fez, aleluia, tudo foi perfeito. Glorificado seja Deus, aleluia. Aqui no versículo 27, o versículo 27 diz aqui também: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e o criou o homem e mulher, e os criou, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, quer dizer, multiplicai-vos, encheis a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Quer dizer, Deus deu uma autoridade a ele, ele dá o nome de todos os animais e tem autoridade todos sobre os animais. Glorificado seja Deus, aleluia. Você sabe por que é que nós, aleluia, muitas vezes a bênção demora para vir sobre nós? Porque o erro está em nós, o defeito está em nós. Glorificado seja Deus.
porque Deus entregou essa terra aos homens santos. Glorificado, ali, mano? Com certeza. Glorificado seja Deus, aleluia. Eu vou continuando aqui. O capítulo, eu não vou continuar mais aqui, que aqui, né, vai só, né? Ele diz aqui: multiplicai-vos. Eu vou explicar algo aqui muito importante, porque muitas pessoas veem o que é que hoje mudou. Antigamente o homem tinha várias mulheres. Naquela época, irmão, o pecado ainda não era imputado. O que é imputado não era declarado. Sabia? Então, você vê que Abraão, filho da descendência de Sem, que era filho de Noé, Abraão, ele casou com sua própria irmã por parte de mãe, não era por parte de pai. Sara, ele casou com Sara. É tanto que quando Faraó, ele na sua trajetória, quando o Faraó mandou buscar a mulher dele, e Faraó perguntou para ele quem era aquela mulher, ele disse: era minha irmã. Ele não mentiu, não, era minha irmã, mas na verdade era a esposa dele, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, irmão, o pecado foi declarado após Moisés, né? Porque a lei foi de Moisés para cá. Glorificado seja Deus, aleluia. Mesmo na lei de Moisés, os reis podiam ter várias mulheres, mas que não tivesse dono, que não tivesse marido. Porque foi que Davi pagou um alto preço, porque ele possuiu uma mulher que já tinha marido. Mas olha como Deus é maravilhoso, e é um Deus de perdão, um Deus de amor. Davi, mesmo praticando um pecado premeditado, ele premeditou tudo aquilo. Colocou Urias na frente da guerra, que não era para ser colocado na frente da guerra, porque ele era um soldado de confiança, mas não era para ficar na frente da guerra. Ele botou na frente da guerra para ele morrer e ele ficar com a mulher dele. Mas Deus é tão misericordioso que ele conhecia o coração de Davi, sabia que ele tinha um coração quebrantado e ele podia se arrepender. Quem Deus veio e viu o profeta Natan lá. E o profeta Natan fez uma parábola. Chegou para ele e disse: rei, eu tenho algo para lhe contar. Ele disse: pode contar. Glorificado seja Deus. Havia um homem rico que tinha muitas ovelhas. Muito rico. E havia também um pobre que tinha só uma. Era tudo para ele. Aleluia. No rio era o seu xodó. Aqui no ditado popular. E vindo viajando, ele veio de pegar uma das suas ovelhas, que tinha bastante. Ele pegou a única daquele pobre, aleluia, matou os dois de um banquete. Ele disse: quem é esse homem? E Natan disse: o que você me diz? Ele disse: esse homem é digno de morte. Aí o profeta Natan olhou para ele e disse: esse homem é doido. Quer dizer, acabou com o nome. A Bíblia diz, irmão, que ele se humilhou, orou, chorou, se arrependeu. Glorificado seja Deus. Aí ele disse, falou para Natan que ele tinha que morrer, né? Porque ele tinha pecado contra Deus. Natan disse: não, Deus já perdoou os teus pecados, mas a espada não se ausentará da tua casa. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que significa isso, irmão? Que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Glorificado seja Deus. Ninguém fica impune, porque Deus, ele contempla tudo e todos. Glorificado seja Deus. E porque tanto todo Deus está com ele, como ele é onisciente, onipotente e onipresente. Aleluia. Ninguém, aleluia, fugirá nem se esconderá de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só mais aqui para lá, que está perto para a gente encerrar. Glória a Deus. E aqui no capítulo 2, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército.
E havendo Deus determinado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda sua obra que tinha feito, e abençoou Deus no dia 7 e santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Agora Deus diz o seguinte, irmão, dá um momentozinho aqui. Esse descanso, irmão. Há muita gente diz, eu ouvi até pregador pregando, dizendo que alguém achou graça e sabe aquele negócio todo. Quer dizer, Deus descansou, ele se admirou de toda a obra que ele tinha criado. Esse negócio de descansar, Deus não sente cansaço, né, irmão? Deus ele nem cansa nem descansa. Aleluia. E a Bíblia diz que os querubins e os serafins, aleluia, é noite e dia, né, irmão? Santo, 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 santo. Aleluia! Dá para você imaginar isso, irmão? Aleluia! Nós também vamos participar daquele grande dia, nas bodas do Cordeiro, aleluia! A Bíblia diz que eles não existe dia nem noite. Santo, 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 aleluia! É o Senhor glorificado seja Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Eu queria falar algo aqui, irmão, mas o tempo está correndo, aleluia. Eu vou só falar aqui algo aqui. Deus disse que não seria bom que o homem vivesse só. Aí Deus fez a disjuntora, a sua companheira, Eva. E eu estive analisando, irmão, por que Deus fez da costela do homem? E eu estive meditando nessa palavra. Porque Deus é Deus. Ele podia fazer de qualquer lugar do homem, não podia? Mas eu estive analisando, irmão, que ele não fez o couro cabeludo do homem. Isso é a minha opinião, irmão. Não estou dizendo que isso aqui é verdade, não. Sabe? Na minha concepção, Deus não fez o couro cabeludo para a mulher não ficar acima do homem. Se for analisar, ele fez da costela. Mas ele não fez do solado, por quê? Para o homem não ficar também massacrando a mulher. Mas ele fez da costela, por quê? E tem um grande significado. Os dois andaram lado a lado. Andarem em comunhão um com o outro. Sabe? Por isso que eu digo, faça a sua parte. O marido lhe trata mal, trate ele bem. Que você está fazendo a vontade de Deus. Glorificado seja Deus. Porque o mal não, aleluia, o mal não vence bem. Você pode acreditar nisso. Que quem faz o bem sempre é vitorioso no final. Glorificado seja Deus. Porque o mal não consegue vencer o bem. Sabe? Então Deus fez o homem, pegou o som em Adão, tirou uma das suas costelas e fez a mulher. E eu meditando sobre isso, irmão, aleluia. Que ele podia fazer de qualquer outro lugar com o homem, mas ele fez do lado do homem, tirou uma costela e fez a mulher. Por isso, irmão, trate bem seu esposo. O esposo, trate bem seu esposo. Glorificado seja Deus, aleluia. Porque naquele grande dia vai ter prestamento de conta. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não esconda nada. Nem que caia o telhado. Fale somente a verdade. Glorificado seja Deus, aleluia. Pode chover que tiver. Glorificado seja Deus. Tem que falar a verdade. Glória a Deus. Porque Deus se agrada da honestidade e da verdade. Deus é a verdade.